Boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais Fala Fades que terá apresentado tanto pela GGN, como também pela TVX. É uma grande satisfação de colaborar mais uma vez com Fala Fades e o nosso programa semanal com uma pauta socioambiental produzido pela Frente Ampla Democrática Socioambiental em parceria com a TV GGN. Hoje vamos falar sobre as emergências climáticas, infelizmente, cada vez mais presentes no nosso cotidiano de maneira muito preocupante. Mas estamos aqui para conversar com todos nossos convidados, no sentido de abrir uma discussão para olhar cada vez mais na perspectiva de como se pode organizar as parcerias entre governos e várias instâncias da sociedade brasileira, para que seja implantada uma governança climática integrada, participativa, eficaz, visando reverter o real quadro que estamos vivendo atualmente e promover de forma cada vez mais acelerada uma nova economia inclusiva e regenerativa no Brasil, com a necessária adaptação na gestão das cidades e territórios às novas realidades impostas pela emergência climática. As perguntas, então, se colocam um pouco como podemos envolver a população na tomada de decisões e nas ações necessárias para evitar os piores cenários traçados pela ciência, pelos pesquisadores e por todos aqueles que colaboram nas organizações da sociedade civil. Neste Fala Fades, vamos debater como a sociedade pode se mobilizar para contornar os efeitos cada vez mais sérios das emergências climáticas. E cabe aqui relembrar, e obviamente que estão muito frescas na memória de todos nós, as imagens das tragédias que ocorreram muito recentemente no Rio Grande do Sul, mas também é importante relembrar das outras tragédias que aconteceram em Petrópolis, em Recife, em Teresópolis, enfim, no litoral norte de São Paulo, enfim, uma somatória de tragédias que trazem efetivamente um quadro altamente preocupante pela perda de vidas humanas, pela perda de bens materiais, mas principalmente que nos colocam o desafio de dar respostas e de provocar também para que os governos em nível nacional, regional, local, estejam cada vez mais cientes e preocupados com face à necessidade de dar respostas que reduzam ao máximo as emergências climáticas. Sabemos que existem limites até para administrar toda essa realidade provocada por situações nas quais a chuvas de até 500 milímetros, como aconteceram no Rio Grande do Sul, provoquem o menor dano possível. Bom, eu sou Pedro Roberto Jacobi, sou professor titular sênior do Instituto Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, coordeno um grupo de pesquisa denominado Governança Ambiental, e sou editor da revista Ambiente e Sociedade e um colaborador de forma bastante continuada do Fala Fades, que exerce uma função importante de promover e articular cada vez mais os atores da sociedade civil, os atores acadêmicos, os atores do setor produtivo nos debates sobre a temática, que tanto nos desafia. Inicialmente, eu vou passar a palavra ao Sérgio Xavier, que é jornalista, ativista socioambiental, criador dos Labs de Economia Regenerativa e Inclusiva do arquipélago de Fernando de Noronha e da Caatinga, Rio São Francisco. Ele é coordenador executivo do Fórum de Mudança do Clima e integrante do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que lida com a estrutura do Sistema de Governança Climática Nacional.
Então, com a palavra Sérgio Xavier, cada um terá em torno de 5 minutos para uma primeira fala, e assim a gente seguirá na sequência dos nossos convidados da noite. Muito obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos colegas, as nossas colegas aqui do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Fabiana, a Irene, a Linda, Luciana, Sônia, que recentemente foi convidada pelo Fórum a assumir a coordenação de Economia Circular, da Câmara Temática de Economia Circular, e que tem tido um trabalho muito articulado, inclusive com vocês, não é, Pedro? Sônia tem uma atividade acadêmica muito intensa, enfim, tem uma história acadêmica muito intensa e está sempre interagindo aí com todos os setores, e para nós é uma grande alegria estar aqui reunidos com tanta gente com visão não só das teorias do conhecimento científico, mas também atuando na vida real. Então, a gente está diante aqui do maior desafio, né? Queria cumprimentar a Ive também, que está aqui nos bastidores, né? Promovendo esse encontro entre nós aqui, e todos que estão nos ouvindo. Na verdade, eu diria que a governança climática, que é o tema aqui mais relevante nesse nosso encontro, né? Discutir como a gente constrói uma governança que garanta a participação da sociedade, a interligação de políticas públicas, que garanta uma visão sistêmica dos desafios que a gente precisa enfrentar, que o clima realmente tem uma profundidade, uma amplitude, uma complexidade muito grande e tem que ser encarado com instrumentos com uma visão interligada. O grande desafio nosso aqui é exatamente perceber que a governança é fundamental e construir um novo modelo que garanta a participação da sociedade. Eu diria que a construção dessa governança é tão importante quanto, é tão complexa, é tão desafiadora quanto enfrentar os próprios problemas do clima, né? Porque lidar com conjuntos humanos, com visões diferenciadas, com percepções diferentes, com conhecimentos diferentes, não é uma coisa simples. Mas o Fórum tem se estruturado buscando ser esse instrumento, buscando ser uma base inovadora na sociedade para desenhar uma nova governança que possa interligar os diversos níveis de governo, os diversos setores da sociedade, o setor acadêmico, o setor empresarial, as organizações não governamentais, os governos nos diversos níveis, né? Os governos municipais, estaduais, o governo federal, integrar a diversidade também que representa o país. Portanto, é nesse modelo que a gente está tentando estruturar uma nova forma de articular essa discussão e a formulação de políticas. E, para sintetizar, eu sempre lembro que a gente está trabalhando em cima de 3 pilares fundamentais nessa construção. O primeiro pilar é o pilar institucional, é exatamente o ambiente legal, o ambiente formal para fazer funcionar esse modelo representativo e em rede. E isso a gente já tem aqui um grande avanço, que foi a criação do SIM, né? O presidente Lula, no ano passado, criou o SIM, o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que congrega 22 ministérios. Esse ano fez mais um decreto aprimorando e aumentando a representação da sociedade e fortalecendo o fórum dentro desse colegiado de ministros e ministras, que cria um canal direto para que a gente possa inserir as ideias, as propostas que a sociedade está formulando dentro do fórum nos diversos ministérios. Então, esse é o primeiro pilar. E dentro dele está a garantia da representação diversa do Brasil. Então, o fórum está estruturado de uma maneira que também permite e exige a participação de todas as regiões, todos os setores, todas as raças, com equilíbrio de gênero, enfim, um modelo que garante essa institucionalidade representativa. O outro pilar é o pilar dos conteúdos, né? A gente precisa de uma base legal para esse funcionamento e precisa de conteúdos, bons conteúdos para formular as políticas. E, nesse sentido, a gente também está reunindo nas câmaras temáticas
o que há de melhor no Brasil, convidando os diversos setores a compor 25 câmaras temáticas que se conectam diretamente com os ministérios e também com as câmaras estaduais, as câmaras temáticas estaduais ligadas aos fóruns estaduais, que a gente está incentivando a criação, e também as câmaras temáticas municipais ligadas a fóruns no nível municipal. Portanto, é uma rede de câmaras temáticas que funciona em todos os níveis de governo, trocando informações, conteúdos, propostas, e o objetivo de cada uma dessas câmaras é criar um documento, né? Um documento com diretrizes gerais, com diretrizes de consenso, onde nós vamos ter ali um conjunto de propostas que a sociedade está formulando e que se chegou a um consenso e vai para esse documento orientador. Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente está estruturando o fórum e, por fim, para garantir todo esse funcionamento, a gente precisa de ferramentas digitais. Então, o terceiro pilar desse modelo, né, são os sistemas digitais que a gente está ainda em formulação para garantir esse funcionamento em rede, essa possibilidade de você encontrar os conteúdos, as informações, acessar esses documentos produzidos por cada Câmara, entender o que é que está acontecendo dos diversos setores para que esse conhecimento esteja ali à disposição da sociedade. Então, em síntese, essa é a ideia do fórum, e para garantir que o nosso tempo aqui seja cumprido, Pedro, eu concluo por aqui, destacando que, como temos uma grande equipe aqui representativa do fórum, cada uma vai complementando um pouco o que eu falei, mas, em síntese, essa é a ideia do fórum, é se estruturar em forma de rede, se estruturar conectando os diversos níveis de governo, ter câmaras temáticas que são o coração desse processo, reunindo os diversos setores para formular propostas naquele tema, e vai criando esses documentos dinâmicos que sempre vão ser atualizados com as principais decisões ali tomadas por consenso, e esses documentos em conjunto de todas as câmaras permite fazer as políticas públicas interligadas. Então, a ideia é que esses documentos todos eles possam ser usados como referência na hora de formular políticas em todos os setores, olhando o lado ambiental, social e o econômico de forma interligada, né? Então, essa é a ideia geral, e eu passo a bola para você novamente, para que as meninas aí completem e vão falando um pouco do que elas estão fazendo, porque nós estamos, inclusive, é bom que se diga isso, Pedro, as mulheres estão com a presença muito forte no fórum, isso é muito bom, né? São nomes ótimos que estão aqui no programa e vão poder complementar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Eu acho que é um ótimo começo para ampliar o conhecimento do nosso público, da nossa audiência, sobre o papel do Fórum de Mudanças Climáticas, a importância de ter espaços democráticos após 4 anos de obscurantismo. Então, é fundamental que estes espaços sejam cada vez mais multiplicadores também de conhecimentos, para entender exatamente a complexidade de estar lidando com todas as dimensões que traz a questão do acirramento das mudanças climáticas e o quanto que todos os governos têm que estar cada vez mais articulados, cada vez mais numa visão intersetorial, sem disputa entre as áreas de atuação. Então, é fundamental isso que você colocou agora. Então, inicialmente, eu não apresentei todo mundo, que eu ia apresentar um por um, mas eu quero agora passar a palavra para a Fabiana Couto, que é bióloga e mestre em Ecologia e Conservação pela UFMG, doutora em Clima e Ambiente pelo INPA e pós-doutora em Economia dos Recursos Naturais pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é coordenadora executiva adjunta da Regional Nordeste do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e também tem tido atuações importantes no Instituto Clima e Sociedade, no Instituto Clima e Info e no Centro Brasil no Clima. Portanto, é muito bom contar contigo, Fabiana, para nos compartilhar essa tua reflexão e tua articulação dentro do Fórum Brasileiro. Muito obrigada, Pedro. Boa noite a todos.
Agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho aqui, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais dessa estrutura do fórum que está sendo montada. E, na verdade, como o Sérgio já mencionou, é um grande desafio, né? Então, para além de montar e estruturar, né, se colocar toda essa estrutura que está sendo montada, com toda essa diversidade, a gente precisa também de, digamos, povoar, né, esses espaços, trazendo aí pessoas de diferentes regiões. Então, aqui eu falo um pouco também pela região Nordeste, porque acaba que essas discussões de mudanças climáticas, de uma forma geral, acaba, às vezes, sendo muito concentrada na região do eixo Sul, Sudeste, e a gente acaba perdendo muito de conhecimento, tanto de conhecimento científico e de conhecimentos tradicionais também, dessas outras regiões, né? Noroeste, Nordeste, Norte, enfim. E a gente conseguir assimilar tudo ocupando esses espaços que estão sendo criados pelo fórum. Então, acho que um grande desafio é a gente ter esses espaços e saber como articular a criação das políticas públicas desses diferentes setores para serem encaminhadas e chegarem aonde devem onde devem chegar exatamente, e trazer as pessoas a esses espaços, né? E para que elas também contribuam com esse conhecimento. Então, esse é um pouco também do papel dessa rede descentralizada. Então, a gente tem alguns pontos focais. Eu sou um desses pontos focais aqui para o Nordeste, para a gente conseguir identificar, né, quem são esses atores que podem estar contribuindo também nessa composição do fórum, né? Então, estamos pleiteando aí e a gente deixa aí também aberto, quanto mais gente de diversas regiões se juntarem a gente nessa discussão, melhor. E eu falo que a gente tem um grande desafio, na verdade, né? Porque a gente tem grandes desafios em termos climáticos e ambientais, mas a gente também tem grandes oportunidades. Então, se a gente está falando aqui, inclusive, tendo em vista a região Nordeste, por exemplo, a gente tem a região semiárida, que é uma região semiárida mais populosa que existe, né? Com maior número de população, onde a renda das pessoas ainda não é muito alta, e a gente tem vivido um processo muito grande, um efeito muito grande dos processos que estão associados a essas mudanças, por exemplo, dos processos de desertificação dessas áreas cada vez maior, né? Uma região que já é semiárida ali, que já tem grandes dificuldades, onde as pessoas que vivem ali precisam da terra para poder produzir, que já é uma terra mais sensível, e com os processos de desertificação, por exemplo, isso tem se amplificado cada vez mais. Então, isso é um grande desafio, processos de desmatamento também, até para retirada de lenha, por exemplo, para essas pessoas. E aí você vai degradando cada vez esse ambiente, então, criando esses processos de desertificação, trazendo regiões, criando regiões áridas, que antes a gente não tinha, por exemplo, nessa região do Nordeste, né? Então, assim, dentro do fórum, para a gente tentar combater esses desafios, o que a gente está trazendo? A experiência das pessoas e trazendo também conhecimentos de base para a gente mudar as formas do modelo que existe hoje de desenvolvimento e a gente conseguir trazer novas formas de se combater tudo isso, né? Então, ao invés da gente ter desmatamento e amplificar esses processos de desertificação, a gente tem também muito recurso natural aqui no Nordeste, por exemplo, muito sol, muito vento, a gente pode explorar esses recursos aí para a gente promover, por exemplo, uma descarbonização, promovendo uma transição energética de uma forma mais justa, inclusiva, mas também contemplando as comunidades nesse processo, trazendo aí, por exemplo, geração descentralizada, promovendo os sistemas agrofotovoltaicos, né, na experiência dessas comunidades, onde se pode plantar e colocar uma placa solar, né, preservando Caatinga também, trazendo a biodiversidade da Caatinga, de conhecimento desse sertanejo, onde é possível se preservar também, gerar renda para essas pessoas, usando energias e tratando aspectos de bioeconomia, né? Mas para tudo isso a gente precisa de trazer essas pessoas, por exemplo, para dentro dessa rede com essas experiências, mostrar e trocar essas experiências dentro dessas possibilidades, para a gente mostrar que é possível outras formas, né? Da gente conseguir avançar em produção, avançar em conhecimento e em geração de renda para essas pessoas também, numa nova forma de fazer, evitando aí maiores emissões de gás de efeito estufa,
reduzindo aí, promovendo uma descarbonização de uma forma mais justa, né, para essas pessoas, por exemplo. Então, esse é o nosso grande desafio. E esse o desertificação é só um deles, né, que é um tema que é muito forte aqui para o Nordeste, por exemplo. Então, a gente precisa de pensar formas e políticas de combate a essa desertificação, que vai ser trabalhada dentro dessas câmaras temáticas, por exemplo, de transição energética, muita coisa sendo trabalhada também dentro da Câmara Temática de Educação Ambiental também, para a gente promover o conhecimento e a sensibilização das pessoas nessas novas formas de conhecimento, né? Então, eu acho que a gente tem que usar dessa estrutura nesse sentido. Então, aqui a gente traz um pouquinho do que a gente tem trazido de debates aqui para o Nordeste, especificamente, mas a gente ocupar essa rede do fórum também com essas outras regiões, trazendo esses atores a essa discussão, né? E a gente também promover um pouco de justiça climática em todo esse processo, né? Porque a gente sabe que as pessoas são afetadas de formas diferentes por essas mudanças climáticas. Então, esses conhecimentos de base também têm que serem pensados, e os mais vulneráveis vão ser mais afetados. Então, de que forma que a gente traz eles também para esse discurso em rede, para a gente conseguir fazer essa formulação com essas pessoas, né? Então, é um pouco disso, Pedro. Muito obrigado, Fabiana. Queria inicialmente dizer agora que temos quase 500 pessoas assistindo neste momento Fala FADES, o que mostra efetivamente a importância do tema. E também destacar que todos esses aspectos que você levantou do Nordeste nos colocam justamente a grande desafio dessa interconexão entre as regiões do país. De fato, muitas vezes se prioriza o Sul-Sudeste, mas é fundamental olhar para as alternativas, para as respostas e principalmente para as oportunidades. E, ao mesmo tempo, importante destacar que estas fontes alternativas de energia também têm que ser vistas desde uma perspectiva que não venham a ter o papel predatório que têm as energias convencionais. Isso no Nordeste tem sido um tema muito relevante e espero que no decorrer da tua participação se possa destacar um pouco mais disso. Eu vou passar então a palavra agora à professora Irene Carniato. A professora Irene Carniato é professora do pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. A professora é pós-doutora em Educação e coordenadora da Câmara Temática Educação Ambiental Climática do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e assim como também do Resilience Climate International Research Network e organizadora de um volume recente da revista no qual tive o enorme prazer de contribuir. Então, muito bom contar contigo, Irene, nesta nossa conversa de hoje à noite. Muito obrigada, Pedro. É sempre bom encontrar os amigos como você, uma figura tão importante no nosso país e fora do país também, nos representa muito em todo aspecto socioambiental, não é? A gente tem aprendido muito contigo e hoje nós estamos aqui agradecendo muito por esse convite do Fala FADES, né? Que é a Frente Ampla Democrática Socioambiental e como o nome mesmo diz, né? A gente é uma frente ampla, né? A gente quer alargar cada vez mais os nossos contatos e agradecer muitíssimo por este convite. Bom, eu não vou demorar em falar aquilo que a gente vem vendo e que já Pedro falou, Sérgio tocou, Fabiana também, do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por momentos de crises muito grandes. E eu espero que cada um de vocês que estão nos assistindo estejam olhando para essas dificuldades que nós estamos tendo do ponto de vista de estar vendo aí uma seca enorme na Amazônia. Veja, eu tenho trabalho de pesquisa do projeto Amazônia Mais 10. Neste Amazônia Mais 10, nós temos trabalhado especialmente com os colegas professores pesquisadores de Rondônia e do Amapá. Mas tenho também acompanhado pesquisas no estado do Amazonas. E quando a gente olha e vê a situação dos rios, hoje eu tenho o professor Ederson, um doutor, que ele é das artes, ele faz muitas fotos e tudo, ele está lá fotografando principalmente a questão dos rios, porque
é preocupante demais a situação que nós estamos vendo da falta de água, da seca que nós estamos enfrentando. Aí nós olhamos para o Pantanal, e agora sim, recentemente, começando, ainda nem começou agosto, né? Que é muito o mês das queimadas, a gente está vendo fogo, muito fogo. E vemos também as enchentes, como disse mesmo o Pedro, que a gente não olha apenas para o Rio Grande do Sul, apesar que é a maior que nós temos visto, mas as enchentes, inclusive em Santa Catarina e em várias outras partes do mundo. O que é que está acontecendo? Que governança é essa? O que está acontecendo? Que situação nós estamos e o que nós podemos fazer juntos, em coletivo, para que nós possamos fazer um enfrentamento? Bom, haverá muitas soluções e nem todas serão discutidas, mas hoje aqui nós estamos trazendo mais a questão do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. O Fórum Brasileiro tem se estruturado, quero parabenizar aqui mais uma vez o Sérgio, o nosso coordenador, por esta organização de governança, porque nós estivemos parados, completamente parados, nos últimos anos, e agora a gente retomou e estamos com uma estrutura assim tão grande, com 20 e tantas câmaras temáticas. E eu, então, fui convidada, como estou no fórum já há bastante tempo, a ser coordenadora desta Câmara Temática de Educação Ambiental Climática. E alguém já me perguntou assim, professor Irene, você que atua há tantos anos nesta área, por que educação ambiental climática? Veja, meus queridos, primeiro por este conteúdo do clima que hoje precisa perpassar todos os conteúdos, todas as formações, em todos os níveis. E segundo, porque a educação ambiental no país, ela já tem uma estrutura robusta e ela pode ampliar-se muito mais quando a gente trabalhar em conjunto educação ambiental climática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos no Brasil a Rede Brasileira de Educação Ambiental, ela tem redes organizadas, a qual eu participo desde mais ou menos da década de 80, alguns de vocês não eram nascidos ainda, não é? Mas, e esta rede, ela tem redes em todos os estados, tem outras redes temáticas, tem redes muitas vezes voltadas a temas de jovens, enfim, e nós já temos um contingente muito organizado e que regularmente está em atividade. Por outro lado, nós temos também todos aqueles que se engajaram como pesquisadores, como professores, como gestores municipais, como pessoas no movimento do clima. Então, se nós juntamos hoje uma educação ambiental que já tem a sua política nacional de educação ambiental de 99, que ela já está devidamente estruturada, que os governos já entenderam que precisa estar nos conteúdos escolares e que se nós e as secretarias de educação e as secretarias de meio ambiente têm os seus projetos dentro desta linha, se nós conseguirmos, a parte do governo federal, através do Ministério, principalmente os vários ministérios, mas principalmente de meio ambiente e educação, e nós conseguirmos articular este grande movimento, o que nós estamos entendendo? Que nós vamos ter um grande coletivo. E neste coletivo, nós vamos conseguir, então, fazer com que esta Câmara, vou repetir o nome porque é um pouco novo, né, Pedro? Câmara Temática de Educação Ambiental Climática do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, ajude nesse movimento de construir um grande coletivo. E eu quero fechar, então, Pedro, dizendo que nós temos aí várias redes de pesquisadores, inclusive a Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática, que você disse, e a Rede Brasileira, que eu acabei de dizer. Nós temos os fóruns de pró-reitores, que já se comprometeram em trabalhar em conjunto, os fóruns de reitores também, trazendo aí as universidades para este grande movimento. E a ideia, então, é a gente formar um grande movimento pela vida, um grande coletivo. E agora, esta Câmara, se você está mais ligado, você que me ouve, né? Não o Pedro, que o Pedro já está ligadíssimo nisso, né? Mas se você que me ouve
quiser participar conosco, nós estamos escrevendo, fechando um plano 2024-2025, né, que são ações mais rápidas, mas também estamos já junto, redigindo, elaborando um plano decenal, que vai daí de 26 até 35, para que a gente possa, então, tentar fazer este grande movimento no Brasil inteiro. E a gente precisa de todos, porque é um momento que temos que nos unir e buscar essas soluções. Muito obrigada. Muito obrigado, Irene. Eu acho que a palavra-chave hoje é antecipação e reduzir ao máximo tudo aquilo que, de certa forma, provoca ansiedade climática, não? A gente tem que se colocar na pele daqueles que viveram tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para ver o quanto que as pessoas podem estar efetivamente muito traumatizadas e angustiadas, até com novos eventos que, lamentavelmente, veremos, não? Porque, por enquanto, não existem instrumentos para controlar o clima. O que existem são instrumentos para que a sociedade se mobilize, se organize, para que pressione os governos, para que se fortaleçam as políticas, para realmente reduzir ao máximo os impactos, seja com infraestruturas inovadoras, mas seja também muito importante com a presença e o engajamento da população. Isso significa tanto algo quanto o que você está dizendo, como também o que a Fabiana mencionou antes. Então, quero te agradecer muito por essa tua contribuição e colocar que realmente hoje o papel da educação é estratégico, é fundamental. E por mais que tenhamos uma legislação de 99, ainda está muito restrita a incorporação de tudo isso no sistema educativo, tanto no nível do ensino fundamental, mas também do nível universitário, não? Então, ainda todos aqueles que estão envolvidos com esse tema têm quase que uma tarefa heróica de estar avançando e promovendo algo que é fundamental, a interdisciplinaridade para fortalecer a intersetorialidade nas políticas públicas. Sem dúvida. Muito bom. Eu vou passar agora a palavra para Linda Murasawa, que é graduada em Ciências da Computação pelo ITA, com especialização em liderança em sustentabilidade pela Universidade de Cambridge, e atua como consultora com foco no mercado financeiro e coordena a Câmara de Finanças Sustentáveis do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Muito boa noite, Linda. A palavra é contigo. Boa noite, professor Pedro. Uma honra estar aqui com pessoas aí que são muito maravilhosas, não só como ser humano, mas também como grandes profissionais. E, professor, admiro muito o seu trabalho. Então, é uma honra estar aqui com o senhor. E agradecer ao Sérgio pela oportunidade de estar falando aqui, porque o contexto todo, né, já trazido aí pelo Sérgio e os colegas aqui em relação ao fórum. A Câmara, eu trabalho com a Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis, né, estou coordenando essa Câmara, e a gente precisa trabalhar em conjunto, porque todo mundo sabe que as mudanças climáticas, nós estamos vendo a quantidade de eventos, mas a grande discussão, principalmente quando a gente olha as questões financeiras, vocês ouvem muito, né, nos noticiários, precisamos de tantos trilhões, precisamos de, assim, são números astronômicos que têm sido divulgados, e a estimativa, né, até 2030 no mundo, para a gente atingir as metas, né, acordadas em Paris, é a necessidade de financiamento climático na ordem de 4 trilhões de dólares. E é muito complicado a gente pensar de onde vai surgir 4 trilhões de dólares, né? Então, quando a gente traz o fórum, não é o fórum não é um agente financeiro, não é um banco, então não é o fórum que vai trazer essa questão financeira, mas o fórum tem que ajudar e discutir, né, junto à sociedade, como fazer
a utilização de recursos que estão sendo cada vez mais direcionados em relação às questões climáticas. E como que a gente tenta estimular? Se nós estamos num mundo em que os modelos de negócios emitem muito os gases de efeito estufa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar mudar os nossos modelos de negócio. Então, quando a gente fala de destinar o capital, né, chamado finanças climáticas, financiamento climático, ele precisa ser direcionado para modelos de negócios que tragam uma redução dos gases de efeito estufa, uma maior eficiência do uso do capital versus a quantidade de emissões que vai ser emitida pelo projeto, pela operação, pela empresa. Então, você poder fazer essa transformação não é simples, né? Quando a gente fala das discussões, por exemplo, de transição energética, ou quando nós estamos falando em relação a essa transformação, o mercado financeiro, ele começa a ficar muito alerta, né? A gente fala o seguinte, né? O mercado financeiro é um grande gestor de riscos. Quando a gente fala de mudanças climáticas, o primeiro aspecto que a gente tem que lembrar é que existem os novos riscos, novos entre aspas, né, gente, em relação às questões climáticas. Por que eu falo que são novos? Porque ainda não há metodologias que a gente possa efetivamente quantificar ou até mesmo utilizar isso na nossa precificação, na nossa análise de crédito e assim por diante. Existem estudos e plataformas como o Adapta Clima, né, que é do MCTI, do INPE, que já trazem uma série de informações de riscos, de vulnerabilidade de riscos. E isso é muito importante. Quando a gente fala da transformação financeira, do direcionamento do capital, existe um arcabouço muito grande que precisa ser construído, desde dados e informações que possam contribuir para essas análises, a busca da transformação dos modelos de negócio, das tecnologias em si, e o incentivo também das políticas públicas para direcionar para as atividades e setores que realmente vão contribuir para essa redução. Então, o capital que a gente está falando aí de transformar é chamado de financiamento climático. Só que se a gente somar hoje em dia todos os fluxos no mundo que está sendo direcionado aí para os financiamentos sustentáveis, que abrange mais do que o clima, né? Tem as questões sociais, as questões ambientais como um todo, a gente não fala em cerca de 5% do capital no mundo que esteja sendo direcionado para isso. E a gente precisa do recurso financeiro, porque o recurso financeiro bem aplicado, ele traz sempre um desenvolvimento. E nós queremos que esse desenvolvimento seja cada vez mais sustentável e carbono. E para que isso aconteça, tem que ter uma mobilização. E nós estamos vendo essas mobilizações. Esse ano vocês estão acompanhando também o G20, né, nas discussões financeiras, sobre o que nós temos que mudar nas finanças, como que nós temos que estimular um financiamento climático, não só do ponto de vista do negócio, mas como a gente traz a inclusão social, como a gente combate a desigualdade social, sem esquecer da conservação de todos os nossos biomas, ou a integração dos modelos econômicos que realmente façam observância às questões da biodiversidade. A gente tem que discutir essa transformação, professor, o que é muito complexo, porque hoje em dia os modelos econômicos, os tradicionais, podemos chamar dessa forma, eles enxergam o que a gente está acostumado a fazer. Então, uma floresta derrubada, ela vale pelo metro cúbico da madeira. Mas quanto vale uma floresta em pé? A floresta em pé, além de todo o sequestro de carbono, da melhoria da qualidade do solo, da produção da água,
da melhoria do microclima ali da região e, naturalmente, regime de chuvas, etc., isso tudo vale quanto? Não há uma precificação, não há uma, não vou dizer precificação, porque parece que a gente está vendendo a floresta em si, mas uma valoração adequada para que a gente possa estimular nas modelagens de negócio cada vez essa visão de o quanto é importante a gente manter algumas coisas e, mais importante, a gente começar a prevenir, né? Então a gente precisa ser preventivo e não reativo, né? Pegando os exemplos dos desastres extremos, todo custo de recuperação é, em média, 10 vezes, 20 vezes maior do que se tivesse feito algum tipo de investimento. Então, o investimento preventivo faz tudo isso. Obrigado, professor, e desculpe aí me estender, mas é que o tema é muito animador. Não, sem dúvida, eu agradeço muito, inclusive, porque vamos retomar, na medida do possível, algumas das questões que você levantou, porque eu acho que é importante destacar que a questão não é apenas um modelo de negócios, mas um modelo de consumo, não? E mais do que isso, também a forma como as grandes potências não estão tratando de forma adequada a questão da adaptação e que, efetivamente, há anos que se fala dos fundos e da necessidade de que esses fundos sejam implementados e isto não tenha acontecido. Então, é muito importante trazer essa reflexão, que ela é econômica, mas que ela é fundamentalmente de inclusão e de defesa do direito à vida de muitas populações extremamente fragilizadas e ameaçadas e que, como observamos no caso do Rio Grande do Sul, a resposta, por mais que seja bastante rápida, é muito insuficiente frente às perdas que as pessoas tiveram, não? Então, essa é a grande questão que se coloca. Agradeço muito, eu acho que isso mostra exatamente a complexidade das temáticas e o desafio que o Fórum Brasileiro tem também de estar buscando essas interconexões, porque, obviamente, elas existem e precisam ser cada vez mais abordadas. Nós já temos algumas perguntas, depois a gente vai colocar, e também dizer que nós estamos hoje com mais de 600 pessoas que estão assistindo o Fala FADES. E eu vou passar agora a palavra a Luciene Santos. A Luciana Santos, ela é jornalista com MBA em Economia Circular, Comunicação, com compromisso socioambiental, cultura, arte e inovação. E ela exerce exatamente um papel que hoje é absolutamente importante, o desafio de coordenar a comunicação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Câmara Temática da COP30. É um desafio porque justamente um dos grandes problemas que observamos é como se comunica e quanto que essa comunicação tem uma assimilação pela população. Muito obrigado, Luciana. Aqui conversando com vocês. É um desafio, né? Confesso, mas desde que Sérgio Xavier me convocou para essa missão de contribuir com a construção desse novo momento da comunicação do Fórum, enfim, eu tenho me desafiado todos os dias, mas é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Fico feliz de já termos aí essa audiência incrível, eu sei o quanto é difícil. Quero agradecer a Ive, a Rita, a Karina, a Mariane, ao próprio Luiz, Nassif, e ao senhor que está aqui com a gente, e a toda a equipe aí do Fórum, mulheres, né? mulheres incríveis, enfim, que dedicam aí uma vida a pensar em como impactar, em como melhorar minimizar, vamos dizer assim, né, os impactos dessa emergência climática. E, de fato, professor, o papel da comunicação nesse momento de tempos, né, de intensificação de emergência climática é fundamental, né? Fundamental, principalmente quando a gente quer, que é o desejo de Sérgio, quero inclusive parabenizá-lo por toda essa construção
não é, desse novo formato do fórum, que de fato é muito inovador, é desafiador, mas é muito inovador e vai dar muito certo, porque a gente quer que dê certo. É transformar o fórum, né? O fórum, na verdade, ele já é um espaço inclusivo, onde diferentes vozes, né, incluindo cientistas, ativistas, comunidades tradicionais, representantes de governos, de ONGs, enfim, é muito diversificado, né? Eles podem se reunir para discutir e compartilhar conhecimentos sobre esse momento tão dramático que a humanidade vive, não é? E isso facilita demais o papel da comunicação no sentido de disseminar informações baseadas em evidências científicas e promover uma compreensão mais ampla e precisa desses desafios e soluções. Não é? Informar, educar, o conhecimento ele chama para ação, não é isso? E a sociedade, ela nesse momento, ela precisa, principalmente em tempos de mídias sociais, mudança de comportamento, fake news, enfim. Então, quando a gente olha principalmente para o combate das fake news, o fórum tem um papel importantíssimo. E o nosso desejo é que, de fato, o fórum se transforme nessa base de conhecimento verificado, conhecimento científico, que as pessoas possam ter acesso rapidamente. Então, a gente vai ter uma base digital muito importante, né? Já temos um site sendo finalizado, que vai ter inteligência artificial, as mídias já estão funcionando, não é? Inclusive convido a todos a conhecerem no @BRClima, é importante termos vocês lá, inclusive sugerindo, participando. O fórum ele só existe se houver a participação de todos. E essa é uma força com um potencial muito grande. Então, a nossa principal missão é estruturar, não é, todas essas câmaras que já estão muito bem avançadas e começar a organizar essa plataforma de conteúdo com o objetivo disso, de sensibilizar, de educar, trazendo esse papel de influenciar, inclusive na construção de políticas públicas eficientes, porque quanto mais conhecimento a sociedade tiver, mais ela vai poder colaborar, intervir, interferir, enfim, então participar, não é? Então, engajamento e mobilização, eu diria que é uma atividade essencial e o desafio que a gente está colocando em prática no fórum. A gente quer trazer a sociedade para se engajar, para se tornar expert, entender. Né? Ela precisa entender que momento vive, quais são as ferramentas e como é que ela pode atuar. Então, vamos fazer com que o fórum seja essa ferramenta de multiplicação de conhecimento. Não só disseminar informações precisas, mas também empoderar esses participantes a tomar decisões a partir dos conhecimentos que têm, a partir das suas redes. Não é? Então, o fórum ser uma grande rede de conteúdo científico, mas trazendo essas informações, inclusive, de uma forma mais acessível, porque muitas vezes as informações estão postas em diversos canais e você não compreende, não é? A população que está lá na ponta, ela não consegue traduzir aquela informação no sentido de como é que eu posso fazer a minha parte, como é que eu posso colaborar, como é que eu posso influenciar, pensando inclusive em política pública, não é? Como é que a gente pode fomentar essa inovação da colaboração, como é que a gente pode trazer transformar tudo isso, transformar todo esse conhecimento em ação coletiva. Esse eu acredito que é um grande desafio, mas é um desafio muito, muito prazeroso. É isso, professor. Gostaria de mais uma vez agradecer. Muito obrigado, Luciana. Eu acho que você colocou duas palavras que são fundamentais, que são empoderar e traduzir. Porque, de fato, até muito recentemente, a sociedade em geral tinha apenas uma informação baseada em números, em quantificação.
e uma quantificação que a comunidade científica está se dando conta que hoje precisa traduzir esses números em formatos que se compreenda melhor a situação, as coisas que acontecem, não? Ou seja, por que acontecem esses processos biofísicos, geoquímicos, não? Que são as mudanças climáticas. Então, sem dúvida, é absolutamente importante encontrar os meios de comunicar para diferentes audiências, inclusive desde diferentes faixas etárias, que também é fundamental, e atrair cada vez mais as pessoas que às vezes se perdem nas redes sociais para um engajamento mais sólido, mais consistente e articulado. Eu queria também avisar agora a audiência que os programas ficam salvos na playlist que está disponível no chat e as pessoas podem assistir no melhor horário que puderem. Portanto, acompanhem as redes do Fórum e da FADES. É muito importante isso para, inclusive, cada um de vocês ser multiplicador, não? Porque o Fala FADES, o que interessa é que se multiplique cada vez mais. Já estamos hoje muito contentes de sabermos que temos mais de 600 pessoas que estão nessa audiência, mas é importante que se multiplique por 5, por 10, por 1000, não? Porque efetivamente são os temas fundamentais que garantam um futuro de sobrevivência, não? Efetivamente o tema, acho que nunca uma sociedade planetária, no momento em que vivemos, se colocou tão confrontada pela própria realidade de sobrevivência, não pensando apenas nossa geração, mas as gerações que nos sucedem. Não acho que é importante dizer isso, que não todos os sejamos tipos de egoístas. vida, não é, professor? Não é não só a vida do ser humano, mas todos os tipos de vida. Exatamente, de todos os seres humanos, exatamente. Muito obrigado por me corrigir. Eu passo a palavra agora a Sônia Dias, especialista global em resíduos da Rede Internacional Mulheres no Trabalho Informal Globalizando e Organizando, mais conhecida como WIGO, trabalha, entre outros temas, com gênero e saúde da mulher, mudanças climáticas, economia circular e transição justa. Uma enorme satisfação de, mais uma vez, contar aqui com a Sônia, que já é assídua do Fala FADES também. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar envolvida com pessoas tão maravilhosas do Fórum Brasileiro desde o fim do ano, e é um prazer estar aqui compartilhando algumas reflexões, e é ótimo porque foram falas com pontos muito importantes, né, as falas que me precederam, e eu queria trazer aqui essa dimensão do quão importante é essa questão da governança climática na perspectiva que o Fórum está trazendo, né? Quando a gente vai para a literatura, né, de mudança climática, uma das coisas que aparece na revisão de literatura é o quanto a governança climática tem sido dominada numa perspectiva de cima para baixo, né? Não só na produção do conhecimento, mas também na questão da elaboração de políticas, né, públicas. E o quanto que a governança tem sido, né, as estruturas existentes de governança têm sido inadequadas para lidar com as necessidades, né, de grupos em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, a gente percebe, né, que muitas vezes, né, os comitês nacionais de adaptação eles têm falhado até na inclusão dos governos locais, né, que muitas vezes ficam relegados a um papel mais secundário ou um papel meramente de implementação, e uma implementação com responsabilidades opacas e descoordenadas. Então, a gente tem um enorme desafio no sentido de avançar, né, numa perspectiva que encare a governança multinível, que tenha como base a questão de uma articulação multinível com uma
abordagem que traz também uma perspectiva de transição, né, justa, mais robusta. E é nesse sentido que eu queria fazer umas considerações a respeito da importância de trazer a questão climática na ligação com a necessidade da gente fazer uma mudança de paradigmas, né? E são mudanças de paradigmas que envolvem muitas áreas, inclusive envolve a reconceptualização de conceitos, de metodologias, né? E aí eu quero trazer aqui um tema que me é caro por força de ser uma lixóloga que trabalha com catadores e catadoras de materiais recicláveis há muitas décadas, e com o tema da economia circular, né? A economia circular virou um grande... hoje está na moda, né? Só que existe toda uma variedade, né, de formas de interpretar a economia circular, tem uma verdadeira polissemia conceitual, metodológica, mas eu vou ficar aqui numa versão bem simplificada aqui da economia circular, porque eu acho que vai fazer conexão com o ponto que eu quero trazer em relação ao debate da economia circular e como que ele vem sido dominado por uma perspectiva mais tecnológica ou tecnocrática. E aí, assim, nessa versão bem simplificada, eu queria trazer a importância, né, da economia circular como uma maneira, né, de preservar o valor dos produtos, dos materiais, né, ao longo do tempo e evitar que eles se tornem resíduos. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para essa versão bem simplificada, é claro, né, eu estou aqui tomando a minha licença de trazer uma versão bem simplificada, tá? Porque justamente eu quero trazer a importância daquilo que a gente tem chamado das circularidades cotidianas, principalmente no contexto do sul global, onde nós nos inserimos e temos pessoas que já por trabalhar com a questão dos resíduos, têm gerado valor a partir dos resíduos, né? E se a gente pegar aí nessa temática das circularidades cotidianas, a gente pega a Índia, as riquezas das experiências que se tem na Índia, por exemplo, de colocar no circuito grãos que são, né, quando são vendidos nos espaços públicos, grãos que são perdidos ali nos processos de comercialização e traz isso de volta para o sistema, e toda uma economia ali informal de conserto de calçados e roupas. Então, essas circularidades cotidianas, elas têm sido desconhecidas, né? Desconsideradas na forma como a gente tem, em geral, implementado e discutido a questão da circularidade. E aí é muito importante, né, trazer essa importância da gente pensar nos vínculos entre economia circular e justiça social, né? E pensar a partir, né, de um entendimento que considere que a mudança ecológica ela está profundamente incorporada não só na mudança dos sistemas tecnológicos, mas também socioeconômicos, que são complexos e são interdependentes. Então, eu acho que é muito importante trazer essa perspectiva, né, da questão da transição para uma economia circular, que ela não é meramente, ela não pode ser encarada meramente sob o ponto de vista tecnológico. Ela é também, a transição para a economia circular também ela é política, né? Ela tem que estar sendo pensada a partir de uma transição que é justa, que é promotora de igualdade, né? Para as economias verdes, exigindo da gente uma integração da ação climática com políticas macroeconômicas, políticas de apoio ao trabalhador, políticas sociais voltadas para a criação de emprego, desenvolvimento de habilidades, de apoio adequado, para que nessa transição para a circularidade os mais vulneráveis não sejam prejudicados.
Então, estou querendo trazer que essa questão da economia circular merece ser pensada a partir de um viés também de transição justa, a partir de uma perspectiva da inclusividade, algo que o conceito de economia circular, os conceitos que circulam aí, Ellen MacArthur, o próprio conceito recente que a ISVA, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, colocou aí publicamente, recentemente, não trazem esse aspecto da inclusividade como um processo importante. E se a gente, para finalizar, né, há um enorme risco de uma transição, né, climática, uma transição para as economias circulares sem justiça social. E a gente tem que considerar, né, que a justiça social tem que ser parte fundante desses processos de transição para que a gente possa efetivamente realizar os compromissos que nós assumimos, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu fico por aqui e a gente conversa mais depois. Muito obrigado, Sônia. Obrigado também você, como membro da FADES, por ter sugerido essa pauta e ajudado a construir esse programa, sugerindo nomes e convidando pessoas que estão tão envolvidas com a temática, principalmente pela sua inserção no Fórum Brasileiro, que é um espaço que tem que ser cada vez mais difundido, ampliado. Também queria destacar a importância da tua fala sobre a governança, mas uma governança que precisa, além de multinível, ser transversal. Não? Existe um desafio muito grande do que você mencionou, que essa transição justa não se perca, não? A dimensão de justiça, de equidade e de democracia mesmo, não? Que é fundamental. E o que nós estamos observando hoje no contexto internacional, mas também nacional, é que essa polarização política também afeta diretamente a implementação de políticas de uma justiça climática mais sólida, mais consistente. Também é importante destacar, pela tua fala, o quanto que, ao trazer o tema da economia circular, olhar para a necessidade que todas as sociedades modifiquem suas práticas de consumo, que se reconheça que essas práticas de consumo são muito predatórias, não? Que é preciso urgentemente encontrar caminhos graduais de descarbonização. Não estou falando do embate com os grandes capitais que lidam com a questão dos combustíveis fósseis, mas que em nível local seja possível avançar para soluções de descarbonização. E aí entra também um tema importante que estamos há poucos meses das eleições municipais e que a sociedade seja cada vez mais perceptiva da importância de escolher governantes locais que realmente tragam uma discussão de transição justa, equitativa e democrática, não? Então, eu acho que isso é muito importante destacar. Antes de convidar para que todos falem, tem duas perguntas que foram colocadas pelo público, não? Uma primeira que foi da Samantha Graiki Proença, que perguntou principalmente para a Fabiana, mas que todos podem responder, sobre os desafios, principalmente a questão da desertificação do Nordeste e sobre a importância da bioeconomia. E perguntando como o Fórum pretende abordar a necessidade urgente de redução das emissões de gases de efeito estufa. Eu passo primeiro essa pergunta, uma segunda é mais associada a finanças climáticas que eu passo depois. Mas essa pergunta que foi colocada para a Fabiana também pode ser respondida por todos vocês que estão aqui, porque eu acho que o importante é justamente essa dimensão interdisciplinar, transdisciplinar, que coloca o tema da emergência climática. Eu volto a dizer, eu acho que a palavra mais certa hoje, e sem catastrofismo, é usar a palavra emergência climática, porque as mudanças ainda, eu acho que confundem. A emergência finaliza a necessidade de ação imediata. Obrigada, Pedro. Obrigada pela pergunta, né? Acho que muito pertinente aí a gente pensar que sempre também um grande desafio a questão da redução das emissões, né?
A gente fala que, a princípio, a gente tem os grandes emissores, setores aí, o uso da terra, né, de uma maneira geral para o Brasil, que é um grande desafio aí. Então, a própria agricultura também, que é um grande emissor aqui para a gente, e a energia. Então, a gente pode pensar nesses 3 eixos aí, a princípio, como os maiores emissores de gás de efeito estufa para a gente aqui no Brasil. Então, o fórum tem esse desafio e a gente tem pensado nisso, e a gente tem, na verdade, colocado algumas câmaras temáticas para essa discussão. Uma delas que talvez esteja encabeçando essa discussão aí, para a gente pensar sobre como, né, reduzir essas emissões. A gente tem uma câmara específica que vai tratar a questão da mitigação das mudanças climáticas, junto com a nossa NDC brasileira, né, o que a gente pretende levar aí, a princípio, né, das contribuições determinadas do Brasil. Então, isso, o Fórum está com uma câmara temática específica para essa tratativa, que é Lucon, que é o nosso coordenador aí nesse sentido. E a gente pode pensar também em mais outras 2 câmaras, talvez, mais específicas, que a gente está tratando um pouco disso, que é uma de transição energética, né, e a gente vai discutir aí toda essa questão de redução, de queima de combustíveis fósseis, que eu acho que é o nosso grande direcionamento aí, a princípio, né? Eu acho que como a gente conseguir tratar, de certa forma, como a gente pretende reduzir, ou ao máximo, né, a queima de combustíveis fósseis, que é um dos grandes vilões aí de emissões. Então, a gente tentar em fontes alternativas de energias aí, né, usando energias renováveis, por exemplo, é um dos desafios, pensar nessa transição energética, mas de uma forma justa e inclusiva também, como traz a Sônia também, não só para a economia circular, mas acho que para todas as esferas que a gente tem discutido no fórum, né? Então, a Câmara Temática de Energia e de Transição Energética tem discutido também um pouco isso, né, da questão dessa descarbonização pelas fontes de uso de energias renováveis. E a gente tem trabalhado também, a gente pode pensar, né, na questão das estratégias de redução de desmatamento. Então, a gente está com uma Câmara específica de florestas, que a gente vai tratar isso talvez um pouco em cada um dos nossos biomas ali, Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, e como que a gente pode, enfim, direcionar essas políticas de comando e controle no desmatamento também, que é um grande desafio. E a gente está com uma câmara temática também, talvez mais focada aí para o nosso grande setor de emissão na área de agricultura, e a gente pensar de que forma que a gente pode fazer essa agricultura de forma a minimizar esses impactos, trazendo aí possibilidades de agricultura de baixa emissão de carbono, né? Implementação do sistema ABC, com implementação de agroflorestas, trazendo integração entre lavoura, pecuária, floresta, enfim, formas menos emissoras, né, no uso da própria agricultura. Então, esse é um dos caminhos que a gente tem utilizado aqui, né, dentro do fórum. Essas câmaras temáticas têm discutido isso, e tudo isso sendo puxado, a princípio, por essa Câmara de Mitigação aí, que está tratando também os aspectos da NDC. Mas deixo também os colegas aqui à vontade para poder contribuírem também um pouquinho nessa discussão. Obrigado, Fabiana. Eu vou também só complementar, porque eu acho que essa questão que você traz coloca uma questão fundamental, que também o desafio que existe no Brasil, onde nós temos uma parte dos proprietários agrícolas muito ancorados ainda em modelos tradicionais, não? E o desafio que existe justamente de introduzir cada vez mais, de multiplicar cada vez mais essas respostas agroflorestais, não? Ou seja, elas não são novas, não? Ou seja, nós temos colegas aí que trabalham com essa temática há mais de 30 anos, não? Mas elas têm que ser incorporadas nas políticas públicas, ou seja, as soluções dadas individualmente são ótimas, são importantes, refletem já uma mudança de comportamento, mas elas têm que ser implementadas no nível das políticas públicas, não? Em termos de governança mesmo, não? Ou seja, nós não podemos aceitar mais esses incêndios que, como tem acontecido no Pantanal, dessa forma, justamente porque ainda se mantém um sistema latifundiário tradicional, não? Eu queria passar a palavra ao Sérgio para que tocasse um pouquinho o tema de como ele, nessa base
do seu papel de coordenação, está olhando um pouco os diferentes assuntos que foram abordados aqui, e depois a gente volta para mais uma pergunta e depois deixamos em aberto, nós temos ainda 40 minutos para uma boa prosa, como se diz, não? E eu acho que isso é importante para a nossa audiência, que já chegou a 700 pessoas. Obrigado, Pedro. Eu fico sempre imaginando aqui, Pedro, o meu exercício hoje, o meu foco hoje é tentar simplificar essa complexidade, né? Imaginar como é que a gente cria modelos que possam resolver tantas coisas ao mesmo tempo de forma muito simples e de forma democrática. Esse é o exercício que a gente tem trabalhado. Então, tentando sintetizar um pouco e complementar o que a Fabiana falou, nessa pergunta da Samantha, uma coisa simples que a gente tem usado como referência é que a economia precisa se adaptar aos biomas, né? E não os biomas se adaptarem às economias, ou seja, não é o bioma a serviço da economia, mas a economia entrando em sintonia com os ciclos biogeoquímicos de cada bioma. A gente precisa inverter alguns paradigmas, né? Hoje a gente tem aqui um paradigma que a economia deve ser inserida à força ali nos ciclos naturais, quando, na verdade, os ciclos naturais são inseridos à força na economia, né? Você pega um bioma e processa, utiliza, tira os recursos ali de forma bruta, de forma agressiva, violenta, estúpida, irracional, para fazer funcionar uma economia que não é sustentável, quando, na verdade, o que precisa ter é a economia se encaixando nos ecossistemas, aproveitando a força da natureza, pegando carona nas forças que já estão aí circulando. Portanto, esse é o paradigma principal, né? Nessa questão do conceito de economia circular. Para mim, o conceito mais simples é exatamente esse. Todas as atividades humanas precisam se encaixar na circularidade dos ciclos naturais, dos ciclos biogeoquímicos. A gente tem que entender os ciclos da natureza e nos encaixarmos nisso, como faziam as comunidades antigas, né? As comunidades humanas antigas. As comunidades não desafiavam, não tentavam controlar a natureza, respeitavam e entravam nos ciclos naturais, né? Todas as comunidades funcionavam mais ou menos dessa maneira. Depois apareceu uma inteligência que acabou tornando a economia algo destrutivo desse modelo de acompanhar os fluxos naturais. A mesma coisa é a governança. A governança ela precisa sair desse modelo mecanicista, fragmentado, piramidal, destrutivo, degradador, porque hoje nós temos governos destruidores, governanças destrutivas, até políticas públicas destrutivas, e termos ali uma governança que seja com visão sistêmica, com uma visão em rede, que seja multinível, transversal. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando, ou seja, olhar cada problema e tentar resolver esse problema a partir de novos paradigmas. A gente não vai resolver esses problemas se partirmos de soluções que repetem essa mesma estrutura do passado, essa estrutura ou, que é excludente, ou isso ou aquilo, e não uma estrutura que tem que somar, tem que encontrar uma forma de convivência harmônica, não só entre nós humanos, mas entre os humanos e todas as espécies de vida e todos os ecossistemas. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é criar uma nova economia baseada nesses novos paradigmas. E a gente não para repensar esses paradigmas, né? Eu gosto muito de ouvir a Sônia, porque ela está sempre pensando nessas novas formas de olhar os processos humanos a partir dessas referências que são fundamentais. Então, eu acho que esse é o desafio. O Fórum, além de estar se reestruturando de maneira em rede, usando um pouco essas referências, também foca na economia. A gente acha que é a economia que tem que ser reformulada urgentemente a partir desses novos paradigmas para evitar toda essa degradação que está acontecendo. Muito obrigado, Sérgio. Alguém quer complementar essa fala do Sérgio? Irene, por favor. Eu aqui, ouvindo, né, Fabiana responder e Sérgio também,
ele falou aí, ele está dentro de um espaço, né, Sérgio? Ele não foi muito longe, creio, mas ele está ali num espaço onde está fazendo na prática esse sistema de revisitar os conceitos da natureza. Eu gosto disso. Revisitar os conceitos da natureza. Vamos usar as soluções baseadas na natureza. E aí, eu me lembrei, Pedro, de uma palavra que precisa ser bem falada. Concertação. A gente usa pouco. Concertação não é necessariamente consertar algo quebrado. É fazer um acordo, é fazer uma cooperação, é sentar juntos para criar um concerto, né? Criar esse concerto. E a educação ambiental, e neste caso a educação ambiental climática, ela vem nessa direção. Na verdade, muitas das soluções e muitas das políticas públicas, pelo menos eu tenho já 32 anos só na universidade, fora o restante, que foram muitos ainda, porque eu comecei muito cedo como professora. Então, muitas vezes as políticas públicas não avançam, porque também a educação correspondente não avança. O povo não conhece, não senta, não discute, não traz oficinas, estratégias que façam que as pessoas pensem, se apropriem, tome conta aquele conceito, aquela política. E aí, aqui, eu vou citar um exemplo que Pedro me parece que conhece bem. Sérgio e os outros eu não tenho muita certeza. Aqui, no oeste do Paraná, nós trabalhamos muito ligado à Itaipu Binacional. E bacias hidrográficas é o elemento principal que move, né, a energia de Itaipu. Então, o que a gente fez? A gente fez ao longo de 29 municípios, agora são 54, ampliou isso. Muitas oficinas, sentando com os proprietários, tanto do ponto de vista da educação ambiental, quanto da governança. Aí eu acho muito importante essa fala do Sérgio e de todos aqui, da governança, para estabelecer quais eram os papéis de cada um, para sensibilizar, e foi assim que conseguiu-se um avanço muito grande, principalmente nas áreas de preservação permanente, que havia uma grande necessidade. Também avançou nas áreas de reserva legal, na organização de uma agricultura. Não é que nós tenhamos uma agricultura perfeita aqui, não temos ainda, mas uma agricultura que avançou bastante, principalmente nós trabalhamos muito com os agricultores familiares, não é? Então, eu vejo que é esse o papel da educação ambiental com ação, não apenas de falar, né? Mas é de falar, é de sentar e fazer junto. Obrigado, Irene. Eu vou passar uma pergunta e depois podemos voltar para não perder o fio das perguntas da audiência. Perguntou aqui a Sandra de Oliveira Dias se, eu acho que a partir da fala da Linda, se poderia falar em commodity ambiental para precificar em bolsa de valores. Parece uma pergunta bastante específica, mas eu gostaria que a Linda abrisse justamente para trazer essa reflexão sobre o quanto que, como vivemos sobre digamos, cobertos pelo movimento das bolsas de valores no dia a dia e como a economia do país, do nosso país, está totalmente atrelada a isso, taxas de juros, etc., traz aí uma reflexão importante também de colocar numa linguagem cada vez mais compreensível para a maioria das pessoas que, inclusive, não tem aplicações na Bolsa de Valores. Professora, aproveitar, assim, primeiro, assim, para falar o que é uma commodity, né? A commodity é um produto originário de uma atividade primária. Então, um exemplo que a gente pode ter é o produto oriundo da agricultura,
agricultura. Então, nós estamos falando aí de café, nós estamos falando aí de soja, no caso da pecuária, da carne, da indústria de metais, né? A gente está falando do ferro, do aço. Então, essas são as commodities. Eu acho que a Sandra, não sei se ela quis endereçar exatamente a questão da precificação, talvez do carbono, né, professor? Porque está sendo feito uma discussão em relação ao mercado de carbono, há uma tentativa, né, de se estabelecer o carbono como uma commodity para ser inserida dentro da bolsa, né? Em alguns mercados internacionais, o crédito de carbono já é comercializado em bolsa e reconhecido como uma commodity. Agora, no Brasil, a gente ainda, primeiro, não tem uma regulamentação ainda colocada, né, rodando no mercado, podemos dizer assim, que reconheça o carbono como uma commodity. E essa questão de ser ou não uma commodity, aí trazendo mais para esse lado nosso da discussão climática, o porquê que é interessante estar na bolsa, né? Porque a partir do momento que ele é reconhecido como um commodity, ele é comercializado de uma forma global. Você pode ter o seu commodity na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Londres, Nova York, etc. A precificação é muito em função das questões de demanda, oferta e demanda, né? Então, a necessidade da gente ter o crédito do carbono, nós vamos necessitar em função de mercados hoje de chegar na compensação, né? Tem aí a questão de chegar até 2050, né, numa neutralidade de carbono, outros chamam de net zero, mas quando a gente fala isso, ter créditos de carbono, porque toda atividade, né, a gente gera carbono. A gente respirando, a gente depois emite o carbono. Então, não tem como zerar o carbono no planeta. Então, algumas atividades que a gente tiver emissões, a ideia é que haja compensações. E essas compensações estão sendo precificadas e trabalhadas com os créditos de carbono, que se estiverem todos em bolsa, fica muito mais fácil de você, primeiro, ter a certeza da origem daquele crédito de carbono, de estar registrado, de estar sendo monitorado, etc., né? A documentação como um todo ser entregue dentro dos moldes que uma bolsa regula e opera, né? Quando a gente coloca um título na bolsa, tem todo uma regulamentação, né, da CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, que rege tudo isso. Então, quando a gente olha o carbono, se ele chegar aqui no Brasil dentro dos mercados de bolsa, com certeza ele vai ter um processo, um procedimento que vai tentar fazer toda a asseguração, né, desse projeto. Isso seria muito bom. Então, não sei se eu respondi a Sandra, porque eu acho que ela trouxe essa pergunta muito pela questão do commodity de carbono que está sendo discutido, né, professor? Eu acho que é importante essa colocação e, ao mesmo tempo, claro, isso demandaria muito mais reflexão, porque, de certa maneira, Sim. tudo isso nos coloca ainda que a lógica das mudanças climáticas, ou seja, do problema das mudanças, está muito associado à economia, não? Então, é sempre uma lógica de uma troca. Ainda, de certa forma, o que está colocado é o quanto que as lógicas têm que se modificar muito mais, onde, de fato, os processos têm que ser muito mais naturais, de deslocar-se de uma lógica para uma outra lógica, mas isso, obviamente, é a sociedade em que vivemos, movidas por uma lógica capitalista independente dos regimes políticos, não? Acho que isso é importante destacar, porque as grandes economias mundiais, todas elas estão dentro de um regime de uma lógica capitalista, de lucro, etc., etc. Não só para situar um pouco isso, porque existem muitos contraditórios em relação ao tema dos créditos de carbono, não? Então, não é a unanimidade, muito pelo contrário, não? Então, vale a pena sempre trazer essas problemáticas, embora não possamos aprofundá-las agora.
Eu tenho mais uma pergunta e depois dela a gente deixa aberto para complementar temas que foram colocados. A Maria Moreira, e até apareceu aqui já no chat, fala se reduzir a questão de reduzir a destruição dos biomas como? Vejo que cada pessoa proprietária de um pedaço de terra, quando tem que vender essa terra, quase sempre para a empresa, e elas passam a corrente nas reservas. Aí eu deixo para quem quiser começar a responder um pouco essa questão, quem está mais envolvido com o tema, mas, de qualquer maneira, é uma pergunta em aberto para todos vocês. Fabiana, você quer começar? Talvez tenha mais a ver para você, a Sônia, não sei. Fabiana? Pode começar, linda. Fica à vontade, se você quiser. Tá bom. Não, tem um aspecto aí interessante quando a pessoa fala da venda de terras, né? A questão das legislações fundiárias e também as legislações de proteção aos biomas, né? Quando a gente fala de ser um pedaço de terra ser vendido por uma empresa, e a empresa vai colocar algum empreendimento ali, naturalmente aquele empreendimento tem que receber uma licença, né? O que a gente chama aí de licença, em alguns casos a licença ambiental, tem a licença de instalação, licença de operação, tem várias atividades que precisam dessa licença. Essa licença, ela tem que olhar essa questão da área que existe ali do bioma, mas isso naturalmente acontece, só que um outro ponto, né, trazendo um pouco mais uma visão sistêmica, é que hoje nós não temos, né, no país uma análise de uma visão maior em termos dos biomas, onde a gente tenha que definir as áreas críticas, né? Cada bioma tem locais que têm um alto grau de criticidade que não deveriam nunca ser mexidos, né? Já dizem, inclusive, os estudos lá do professor Carlos Nobre, nosso querido pesquisador em relação à Amazônia, que tem áreas críticas da Amazônia que nunca deverão ser mexidas. Da mesma forma, a gente tem que pensar nos biomas da Mata Atlântica, Caatinga e outros, que têm localidades tão críticas que não deveriam ser mexidas. Então, se existe uma propriedade ali e, eventualmente, ele repassou para um terceiro, a responsabilização daquela questão daquele bioma tem que ser mantido na documentação. Isso deveria estar, aí vem as questões de um olhar de política pública e nem tanto da questão econômica em si, mas sim de uma visão mais estratégica do país. Pelo menos é isso que eu penso, né? Aí trazer para a Fabiana aí complementar, Fabi, por favor. Não, perfeito, Linda. Acho que essa é uma visão importante também, né? Mas eu acho importante também a gente destacar um pouco do que Sérgio tem trazido muito aqui nessas discussões pelo fórum, sabe? A gente tentar mudar esse paradigma. Existem outras possibilidades, né? Então, por que essa pessoa precisa exatamente de vender essa terra para uma empresa, né? Porque se a gente mudar os conceitos, os modelos de desenvolvimento, essa pessoa pode continuar com a sua propriedade e gerando renda, por exemplo, conservando florestas e trazendo, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, né? Usando essa floresta que ela tem ali de preservação, a gente tem muitas iniciativas sendo feitas aí na Caatinga também nesse sentido. Então, formas de novas políticas de como a gente consegue, ao mesmo tempo, preservar, conservar e gerar renda para essas pessoas donas das terras, de pequenas terras, né? Fala-se muito aí de mercado de carbono, esse mercado de carbono que geralmente é para os grandes, né? Mas a gente tenta mudar esse conceito, trazendo novas esperanças e expectativas para que pequenos proprietários de terra também consigam aí, ao mesmo tempo que conservem, preservar solo, preservar aquela terra para a produção associada em sistemas agroflorestais, onde ele vai conseguir vender ali suas frutas, né, que sejam, conseguir trazer ali um processo da bioeconomia associado àquilo ali, pode colocar uma placa solar e aí começar a processar frutos da agrofloresta dele para poder vender aquele produto. Então, assim, a gente repensar essas formas de modelos de desenvolvimento é uma das coisas que a gente tem preconizado muito, né? Então, é um dos grandes diretrizes que Sérgio tem trazido aqui,
Se quiser complementar também, Sérgio, fica à vontade, e a gente tentar esses novos modelos para evitar com que esse tipo de coisa aconteça. A gente não vai evitar completamente, as empresas, as grandes empresas também precisam ali, né, dos seus espaços, mas eu acho que tudo isso pode ser complementado. É a forma de mudar a perspectiva, onde a gente consegue ver que a terra tem valor, tanto para o pequeno proprietário, e a gente consegue conservar e, na verdade, também ter um valor retribuído, né, pela conservação daquela terra. Eu acho que é importante que você mencionou, porque isso também tem a ver com a redução das migrações para as cidades, não? Na medida em que essa população permaneça e tenha efetivamente um vínculo com a terra que seus antecessores têm, mas numa outra forma, não? Ou seja, o que está colocado hoje, as respostas existem. A questão, efetivamente, é disseminá-la, de um lado, reduzir o máximo o medo das pessoas de não conseguirem sobreviver e, ao mesmo tempo, fortalecer a fiscalização também, que é fundamental, não? Obviamente, e também, cada vez de uma forma muito objetiva, reduzir o máximo de áreas ociosas, não? Que tem sido também um problema muito grave na lógica da ocupação da terra no Brasil, não? E que continua se mantendo, não? A terra ociosa, e o movimento Sem Terra mostrou o quanto que é possível aproveitar essas terras ociosas para ter um excelente resultado dentro de uma lógica de agroflorestal, de produção orgânicos, etc., como tem sido, inclusive, algo que traz uma reversão da lógica que os setores conservadores têm em relação aos não proprietários de terra, não? Então, acho que esse aspecto é absolutamente fundamental. E, por outro lado, a questão da transição energética, que precisa ser cada vez mais implementada, principalmente nas pequenas propriedades, evitando que elas sejam vítimas de uma utilização também extremamente predatória dos grandes grupos da produção energética alternativa, que também estão dominando tanto as áreas do interior como as áreas offshore, não? Do mar, principalmente no Nordeste, não? Se a gente vê o caso do Ceará, do Rio Grande do Norte, não? E da Bahia também, e de outros estados. Tá bem, Pedro, então eu até... por favor, Sérgio. Não, só complementando, eu acho que essa discussão, eu acho que essa é a essência da discussão, né? Porque, veja, nós tem uma palavra-chave que é limite, né? Nós tínhamos um modelo que ele sempre foi degradador, sempre gerou impacto, enfim, mas ele era num nível, numa escala que permitia uma certa regeneração, né? Ele não abalava a resiliência. Então, as comunidades, as pequenas cidades no passado sempre geravam impacto, enfim, mas eram populações menores, com um rio ainda muito caudaloso, e então aqueles dejetos, aqueles lixos, aquelas poluições ali, e que eram muito orgânicas na maioria, né, não geravam tanto problema. Depois que se ganhou escala, veio a industrialização, a alta escala, etc., isso ficou realmente muito preocupante, e o modelo continua o mesmo, ou seja, é mais um paradigma que a gente tem que inverter. A gente precisa hoje ter uma economia que seja regenerativa, porque a natureza ela precisa de tempo de regeneração, né? Tudo que a gente faz, como Linda falou, tem impacto. Respirar gera impacto, viver gera impacto, mas quando esse impacto ele não mexe com a resiliência, ele não fere a resiliência, não ultrapassa os limites de resiliência e dá um tempo para a regeneração, aquele ecossistema, aquele espaço ali natural, ele se recompõe. Então, a economia ela não está dando trégua, ela está tirando cada vez mais, num volume gigantesco, numa velocidade imensa, sem dar nenhum tempo para que haja um mínimo de regeneração. Então, por isso que a gente vem defendendo uma conceituação de economia regenerativa por dois motivos. Primeiro, porque tem que regenerar o que foi destruído, que nós já passamos do limite. Temos que recompor as florestas, recuperar os rios, fazer toda uma regeneração em todos os sentidos do que foi destruído, os oceanos, né? E, ao mesmo tempo, daqui para frente, os modelos de negócios, eles têm que inserir dentro deles a regeneração, ou seja,
esse tempo para a natureza se recompor. As empresas têm que organizar os seus modelos produtivos e a sociedade tem que pensar o seu modelo de consumo, deixando um tempo para a regeneração. Então, é essa nova invenção econômica que a gente precisa fazer. E para concluir, mais uma inversão de paradigma que a gente precisa fazer. O que está se fazendo hoje é ainda com o paradigma do passado, que é monetarizar a natureza, que é precificar a natureza, quando, na verdade, a gente precisa ecologizar a economia. Ou seja, o que eu falei da ideia da circularidade sintonizada com os ciclos biogeoquímicos, ou seja, os processos humanos totalmente harmônicos com os ciclos biogeoquímicos. A gente precisa hoje fazer com que os instrumentos econômicos eles andem em sintonia com esses ciclos naturais. O que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Notem que os lastros dessa economia da natureza, essa economia da vida, essa economia que garante essa sustentação hoje e no futuro, deveria ser baseada em lastros naturais, em ativos naturais. Em vez de ouro, por exemplo, ou de ações numa bolsa, os lastros da economia deviam ser um rio limpo, um oceano limpo, uma floresta limpa. Então, um país que tem uma grande floresta preservada, ele tem ali uma garantia maior do que um conjunto de ouro, por exemplo, né? Um volume de ouro ali como um lastro natural. Então, essas coisas precisam ser repensadas. Para concluir, eu só dando um exemplo aqui, na época dos governadores pelo clima, um movimento que nós começamos em 2019, juntamente com Alfredo Sirquis, nós fizemos uma mobilização dos governadores, né, tentando se contrapor à desmobilização que o governo anterior estava fazendo na política ambiental, o desmantelo total da política ambiental. A gente tentou reunir os governadores para fazer ali um contraponto, e isso eu sugeri uma carta dos governadores para o presidente Joe Biden, que estava assumindo naquele momento, ia fazer uma cúpula do clima, enfim, para fazer uma grande parceria com os Estados Unidos. E uma parceria em pé de igualdade. O Brasil entrava com sua base natural, os seus ativos naturais, os biomas, a Amazônia, o seu grande litoral, e os Estados Unidos entravam com a sua base econômica tradicional, que são esses ativos convencionais da economia, para fazer uma grande parceria, onde um que tem dinheiro financiava projetos de conservação, e o Brasil, que tem esses ativos naturais, que valem muito mais do que esses valores da economia tradicional, teria ali condição de ajudar o mundo com essa recuperação da Amazônia, etc, etc. Portanto, eu acho que essa economia precisa ser revista, e esse é o grande tema do momento, é mexer nas referências da economia e criar ativos, lastros naturais que substituam aqueles ativos que já são podres, né, que não vão se sustentar nem hoje e nem no futuro. Vamos ver se avança isso na COP30, não? Mas eu queria ressaltar também um aspecto em relação a essa dimensão que não se falou tanto hoje, que são as políticas públicas de saneamento, porque um dos problemas efetivamente da contaminação dos rios é a falta das políticas públicas de saneamento. A postergação, e agora se inventa que a solução é a privatização, como é a solução de todos os males. Ou seja, o problema da contaminação dos nossos rios, córregos, é de responsabilidade dos gestores de políticas públicas de saneamento básico, que, de um lado, tem a ausência do acesso de populações vulneráveis ainda à água, conforme os dados do IBGE, não? Do SNIS, e a total insuficiência dos serviços de saneamento básico. Então, esse é um ponto também que não pode ser desconsiderado na hora de falar, inclusive, das dimensões regenerativas. Professor, deixa eu só colocar um ponto rapidinho, aí a gente deixa para o Luciano e os demais falarem, mas essa questão da mudança da economia, nós estamos discutindo isso, sim,
o que a gente chama, o resumo do que o Sérgio está colocando, é trazer o que a gente chama de externalidades para dentro dos modelos econômicos, né? Porque a economia, a gente trabalha ainda com os modelos muito antigos que foram desenhados, e que, se a gente pensar, a economia ela é infinita, ela não trouxe a finitude do nosso planeta. Então, qualquer coisa que você simular na economia, ele é infinito. Você pode colocar lá e sair colocando crescimento infinito. Então, só para a gente, resumidamente, no mundo econômico, a gente está realmente debatendo em várias frentes dessas mudanças, porque a partir disso, já que o mundo vive em cima do regime de econômico capitalista, se você não mudar essa base, por mais esforços que a gente faça, acaba não surtindo grandes resultados em escala. Mas essa questão da regeneração, etc., tem que entrar sim, e o Sérgio traz, e a gente chama de externalidades como Muito um bem. todo. Eu vou passar agora a palavra para a Sônia e para a Luciana, para fazerem também suas reflexões, e depois vou passar, finalmente, 1 minuto para a despedida de vocês, que estamos a 15 minutos do fechamento aqui deste encontro, que tem sido tão proveitoso e que, obviamente, pode se repetir, porque essa temática é infindável. Sônia. Obrigada, Pedro. Pedro, obrigado por trazer o aspecto do saneamento, né, esse déficit terrível, né? E quando a gente pensa aí dentro do saneamento, a questão de resíduos sólidos, assim, lamentável que depois de anos de aprovação da nossa política nacional de resíduos sólidos, nós estamos ainda convivendo com lixões a céu aberto como alternativa de disposição final de resíduos, né? E aí o saneamento aí mais geral, os resíduos em particular, mas outros aspectos, né, de vulnerabilidades, são vulnerabilidades preexistentes, né? Nós temos a questão da pobreza que nós não conseguimos resolver, e todas essas camadas aí de vulnerabilidades múltiplas simplesmente multiplicam, né, os impactos dos eventos extremos, enfim, das mudanças climáticas. E aí, nesse sentido, eu acho que é super importante, aqui todo mundo já destacou, né, o papel das políticas públicas, né? Eu acho que no que tange a questão, por exemplo, da economia circular, que eu estava trazendo no início do programa, a gente vê com muito bons olhos, né, a recente política lançada pelo governo federal, e a gente espera, né, que ela consiga lidar com algumas das barreiras, né, importantes que atravancam a questão da economia circular, mas eu acho que há muitos outros aspectos que as políticas públicas, né, têm um papel predominante, não só públicas de Estado, mas também trazer o papel das corporações, né? Isso também é política, né? Pensar em políticas onde a gente coloque para as grandes indústrias e grandes corporações o papel que lhes cabe na resolução disso. E aí, pensando muito nessa perspectiva aí, né, dos grupos em vulnerabilidade social, essa importância da gente construir esses ecossistemas de apoio, né, que envolve, acho que a questão das mudanças climáticas envolve muito a questão da proteção social, né, que é um aspecto muito importante. A Irene já chamou a atenção para a relevância da questão da educação ambiental climática, e nesse sentido, aí eu só quero reforçar, trazendo a importância da gente levar em consideração que esse vocabulário da ciência climática, ele é um vocabulário ele é uma barreira, né, para conscientização, da maioria da população. E para mim, que trabalho com catadores, vejo muito essa dificuldade, e que trabalho também com população de rua e outros setores. Então, isso traz para a gente um grande desafio de como que é que nós vamos reinventar a educação, né, ambiental, climática, numa perspectiva que traga os elementos da educação popular, mas reinventando a própria educação popular, né? Porque
estamos num contexto extremamente complexo, né? Onde a comunicação digital nos coloca muitos desafios. Eu não sei a resposta, eu estou aqui só problematizando, junto que a gente vai construir. Então, eu queria, só por fim, trazer um outro elemento, né? A Linda chamou atenção para os 4 trilhões de dólares, né? Que vão ser necessários aí em relação ao financiamento climático. E aí, acho que é muito importante da gente trazer essa perspectiva de pensar o que vai ser necessário em termos de financiamento para infraestrutura de trabalho sensível ao clima, para comunidades e grupos que estão na rua, né, trabalhando sob o sol e que ganham a sua vida, são vendedores ambulantes, e aí, tudo bem, você pode falar, não, vendedor ambulante, suja a rua, atrapalha o trânsito, mas são as comunidades pobres, dependem de comprar, muitas vezes, os seus alimentos através desses vendedores ambulantes, que é onde eles conseguem ter acesso. Então, cumpre um papel de segurança alimentar, o papel dos catadores que trabalham nas ruas, né? O que nós vamos precisar de infraestrutura, de apoio, né, para lidar com eventos climáticos, ou aqueles que trabalham nos galpões. Então, nós vamos precisar de dinheiro, nós vamos precisar de expertise, de conhecimento, né, específico para que os espaços de trabalho sejam pensados, sejam adequados para lidar com as questões múltiplas que afetam os trabalhadores, seja enchentes, sejam ondas de calor. Então, assim, é um conjunto de desafio enorme e eu paro por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sônia. Eu acho que você levantou uma questão fundamental, que é justamente a antecipação e a prevenção. Esse é um tema que nós deveríamos abordar em um próximo Fala FADES, trabalhando mais com essas temáticas que são fundamentais. E agora eu passo a palavra para Luciana para tocar um pouquinho nessas 3 minutos aí antes de que cada um se despeça, sobre a questão da comunicação e toda uma síntese aí das questões que você ouviu agora. Som. Está sem som. Deixa eu tentar colocar aqui. Já está com som? Você é comunicadora sem som? Não pode, né? Não, eu estava dizendo que foi, enfim, uma aula de temas extremamente relevantes, necessários e urgentes, e a comunicação, de fato, tem uma missão estratégica importante demais nesse momento de reestruturação do fórum e nesse momento de emergência climática. E eu queria, enfim, agradecer muito poder participar desse encontro com informações tão ricas e lembrar que, pegando aí o gancho do que Sérgio colocou, não é, de ecologizar a natureza, o esgotamento, mais inclusão e menos esgotamento, né? Aproveitando esse gancho, eu queria lembrar que amanhã, 1º de agosto, marca o Dia da Sobrecarga da Terra, né? Que é uma data extremamente simbólica e que mostra que a demanda anual da humanidade por recursos naturais ultrapassa a capacidade da Terra de regenerar, né? Isso é um alerta crítico. E eu acho que vale a gente finalizar aí também com essa reflexão. Então, eu gostaria de deixar essa lembrança aqui do que representa a data de amanhã. É isso, e agradeço demais. Muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra para a Fabiana, a Irene, a Sônia e ao Sérgio para as suas despedidas e agradecer muitíssimo pela participação e pelos estímulos ao debate que se abriram hoje. Obrigada, Pedro. Na verdade, só tenho a agradecer, né, a essa oportunidade da gente trazer aqui essa temática tão relevante, tanto da estruturação do fórum, para apresentar para a própria sociedade o que a gente está fazendo, quem ainda não teve oportunidade de conhecer, né, e ampliar e divulgar cada vez mais. Então, sigam as redes do fórum, para que a gente consiga agregar cada vez mais pessoas nessa discussão. E a oportunidade da gente
debater esses temas que são tão caros para todos nós aqui, enquanto seres humanos, né, preocupados com o nosso futuro, mas também com o nosso passado, para refletir o que vai ser o nosso futuro. Muito obrigada. Irene? Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade e quero aqui retomar o que disse Luciana. Realmente, nós tivemos, para aqueles que estão acostumados, já sabem do que estamos falando, não é, Luciana? Mas para algum, eu como educadora ambiental, eu busco falar muito fácil. Se a palavra vem difícil, eu tento mudar. A sobrecarga do planeta está mostrando para nós que a cada ano, dos últimos anos, antes a gente usava os recursos durante um ano. Aí depois, de repente, ele começou em novembro, um cálculo que se faz. Em novembro começou a aparecer e nós nos assustamos. Olha, já gastamos todos os estoques que seriam para este ano e agora já estamos entrando em déficit. Aí veio para outubro, veio para setembro e agora 1º de agosto. É muito assustador. Quando eu falo de pegada ecológica para os meus alunos, eu falo que a gente tem meio... Irene, por favor. Ok. Meio planeta, a gente não tem um planeta mais. Então, fica aqui o nosso apelo para todos vocês, que é com políticas públicas e com oportunidades para todos, principalmente para os menores, para aqueles que são mais vulneráveis, para os agricultores familiares, para os pequenos comerciantes, e com a comunidade como um todo, para que a gente possa se unir e nós possamos pensar para um futuro melhor, em ações melhores. Isso a gente faz através... Pessoal, daqui para frente, 30 segundos cada um, porque a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigada. Perdão. Linda. Desculpa. Professor, só agradecimento, porque é realmente uma grande oportunidade a gente trazer esse tema para todo mundo, né? Então, muito obrigada aí ao Sérgio. Né? Sônia. Não, muito obrigada a todos por terem aceitado o convite. Foi um prazer. Obrigado. Sérgio? Obrigado, Pedro, pela sua excelente mediação. Obrigado a todas as coordenadoras aqui presentes. E vamos em frente, muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Eu queria fazer um agradecimento muito especial à Ive pela operação do StreamYard, a Ive, Rita e Karina pela produção e a Mariane pela divulgação e gestão das redes sociais. E agradecer mais uma vez a Luiz Nassif pela parceria que nos proporciona a oportunidade de discutir assuntos tão relevantes com a sociedade e convidar todas e todos para que continuem na audiência da TV GGN com Luiz Nassif e a melhor análise da política brasileira. E eu me despeço também de vocês com a enorme satisfação de ter coordenado e vocês um grupo tão colaborativo, não, para essa conversa que é tão importante para a sociedade. Muito obrigado a todos. Pedro, me permita só mandar um abraço para o Luiz Nassif, que é um grande amigo, mas faz uns 20 anos que eu não encontro com ele, então queria mandar aqui um abraço especial para ele, sou um grande fã. Obrigado. Perfeito. Tá. Muito obrigado a todas e todos e todos. Obrigado. Abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.